Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Abra, por favor, no livro do Apocalipse, no capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. O novo céu e a nova terra. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. E então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos 7 últimos flagelos, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e as suas muralhas. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto, o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade,
pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Amém. Meus amados, eu quero pensar com vocês hoje sobre o tema: por que o céu é melhor? Por que o céu é melhor? O primeiro-ministro da Inglaterra, que foi o grande expoente daquele país no período da Segunda Guerra Mundial, disse que se nos púlpitos da Inglaterra se pregasse mais sobre o céu e sobre o inferno, as igrejas seriam mais robustas, mais vivas, mais operosas. As pessoas que mais foram eficazes na terra foram as que mais falaram do céu. Quando você lê a Bíblia, pensar no céu, crer no céu, aguardar o céu, ter convicção de que somos cidadãos dos céus, nos ajuda a lidar com as grandes tensões da vida. Aliás, foi isso que Jesus fez com seus discípulos. Quando eles estavam aflitos, angustiados, porque sabiam que Jesus voltaria para o Pai, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não for assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for vos preparar lugar, eu voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Nas lutas da vida, ter certeza do céu alivia o nosso coração. Segundo, pensar no céu nos ajuda a lidar com as pressões do dinheiro. Uma das grandes lutas da vida, irmãos, é a preocupação com o dinheiro. Para quem não tem dinheiro e para quem tem muito dinheiro, ou para quem não tem dinheiro quase nenhum. O ser humano vive na corrida atrás de dinheiro, ou ajuntando, ou tentando sobreviver. E nessa conjuntura que Jesus disse: ajuntai para vós tesouros lá no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem, nem o ladrão pode tomar de você. Se você construir apenas para esta vida, você fica inseguro, inquieto, desassossegado. Mas se a sua herança está lá, imarcessível, imaculada, e se você ajunta tesouros lá, você se desapega e desmama daqui. Terceiro, pensar no céu nos ajuda no processo da santificação. Aquele que tem essa esperança, diz o apóstolo João, no 3º capítulo da sua primeira carta, é que leva você a viver uma vida santa. Aqui é um ensaio. Nós estamos a caminho de uma cidade onde não tem pecado, não tem dor, não tem choro. E aqueles que são cidadãos dos céus, eles provam isso buscando a vida de santidade. Quarto, quando você pensa no céu, ama o céu, tem certeza do céu, isso ajuda você a lidar com o sofrimento. Quem de nós não sofre o golpe da dor? As lágrimas rolando no rosto, as noites indormidas, as madrugadas insones, a doença assolando o nosso corpo, os problemas rondando a nossa casa, as lutas chegando à nossa família. Mas Paulo vai dizer que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com as glórias por vir a serem reveladas em nós. Se você tem essa perspectiva do céu, você lida com mais hombridade e sobriedade nos sofrimentos da vida. Quinto, pensar no céu ajuda você a enfrentar o medo da morte. A morte nos apavora porque ele é o rei dos terrores.
é o último inimigo a ser vencido. Mas quando você tem segurança do céu, esse medo é dissipado. O apóstolo Paulo chegou a dizer: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Morrer é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então, queridos, hoje eu quero pensar com vocês sobre esse tema: por que o céu é melhor? Este lugar que é chamado da casa do Pai, o paraíso, o lugar de descanso, o lugar da bem-aventurança eterna, o lugar que vai ser semelhante a uma festa que não vai terminar, onde nós serviremos a Deus, onde nós veremos a Jesus face a face e onde nós reinaremos com Ele para sempre. Por que que o céu é melhor? E eu quero lhes dar algumas razões. Primeiro, o céu é melhor, queridos, por aquilo que não haverá lá. Confira comigo, por gentileza, o verso 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu quero só pegar essa expressão, e o mar já não existe. Quando a Bíblia diz que vai ter novos céus e nova terra, não quer dizer que o novo céu e a nova terra vão ser inéditos, como se Deus estivesse criando algo essencialmente novo. O que ele está dizendo, que assim como nosso corpo, que é físico, material, mortal, corruptível, vai ser transformado num corpo incorruptível, imortal, glorioso, poderoso, espiritual e celestial, que Deus vai também restaurar esta terra, esta presente situação, de tal maneira que o novo céu e a nova terra não terá marca de dor, de sofrimento, de pecado, das consequências da corrupção que atingiu a natureza. Mas quando diz e o mar já não existe, não é que o mar que você tanto aprecia e ama vai deixar de existir. O mar, para João, que estava ilhado na ilha de Pátimos, representava a separação. O mar na Bíblia também é sinônimo de sujeira, está lá em Isaías 57. O mar já não existe, significa que nós vamos estar onde não vai ter mais adeus, onde não vai ter mais despedida, onde não vai ter mais muro de separação, onde nós estaremos sempre em comunhão plena, sem jamais ter essa comunhão interrompida. Mas o que não terá mais lá? Olha o versículo 4 comigo. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Irmãos, quanto choro! Nós entramos na vida chorando, nós caminhamos pela vida chorando, via de regra nós descemos à sepultura ou chorando, ou alguém chorando por nós. Não vai ter mais choro. A morte não vai chegar lá, não vai ter cortejo fúnebre, não vai ter empresa funerária, não vai ter sepultamento, não vai ter mais a dor do luto, o drama que é você enterrar um querido da sua família, não vai ter mais. A dor que hoje pulsa na alma, que lateja no corpo, que fustiga o ser humano, que deixa uma pessoa num leito de um hospital meses, semanas e meses, com o corpo surrado, sucateado pela doença, não vai ter mais. Tudo aquilo que marcou a nossa vida aqui de sofrimento, não vai ter mais. O céu é melhor por isso, porque aquilo que nos machuca aqui, lá não vai poder entrar. Segundo lugar, por que o céu é melhor? O céu é melhor por quem não estará lá. Olha comigo o versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. Essa é uma lista, um rol tenebroso. Tenebroso. Quanto sofrimento por causa dos covardes, que não se posicionam, quando deviam se posicionar. Quanto sofrimento por causa daqueles que viram as costas para a graça de Deus e se tornam incrédulos, daqueles que transtornam a sociedade porque são abomináveis, daqueles que não respeitam a vida e matam o ser humano,
daqueles que não respeitam a honra e são impuros, daqueles que vivem no submundo espiritual da feitiçaria e da idolatria. Quantos dramas existenciais, sociais, familiares, por causa da mentira. Esses que vivem assim não estarão lá. A Nova Jerusalém, a cidade santa, o céu vai ser saneado, vai ser limpado da presença de todos aqueles que vivem na prática do pecado. Por isso o céu é melhor. Nenhum governo, nenhuma instituição humana, nenhuma igreja consegue sanear a sociedade, limpar a sociedade, mas no novo céu e na nova terra, esses não entrarão lá, a não ser que se arrependam e creiam. Terceiro lugar, por que o céu é melhor? Por que o céu é melhor? O céu é melhor, irmãos, por quem estará lá. Confira comigo, por gentileza, os versos 2 e 3. Verso 2 e 3, por gentileza. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Você já pensou nessa cena? De Deus descer, a Nova Jerusalém descer, e Deus armar sua tenda, armar o seu tabernáculo conosco. E diz a Bíblia no capítulo 22 que nós veremos a Jesus face a face. Eu acho que de todas as glórias do céu, por mais belas, encantadoras, arrebatadoras, nenhuma alegria será maior do que contemplar a Jesus, aquele que nos amou, aquele que deu a sua vida por nós. Ele virá e habitará conosco. Diz a Bíblia, lá no livro de Êxodo, que Deus resolve vir morar com seus filhos, dizendo para Moisés: faça um tabernáculo para que eu possa habitar no meio do povo. Depois Salomão construiu um templo e a glória de Deus se manifestou ali. Depois o próprio Jesus veio e se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Depois Deus, mediante Jesus, derramou o Espírito Santo para ficar em nós e habitar em nós. Mas haverá um dia na Nova Jerusalém que o próprio Deus habitará conosco. Ele armará a sua tenda entre nós. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. É a grande alegria da comunhão plena com Deus. Hoje a sua comunhão com Deus é interrompida, a minha também, por causa dos nossos pecados. Mas então nós estaremos para sempre com o Senhor. Mas veja você, em quarto lugar, por que o céu é melhor? O céu é melhor, queridos, porque a igreja, que é vista aqui como noiva, e também é descrita como a Nova Jerusalém, ela está completamente tomada pela glória de Deus. Veja os versos 9 a 11 comigo, a parte B do verso 9. João escuta o seguinte convite: vem mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor é semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Pense comigo nessa cena. Quando João é chamado para ver a igreja glorificada, que ao mesmo tempo é chamada de noiva, e ao mesmo tempo é chamada de cidade santa, e ele vê, o que ele consegue ver é a glória de Deus, é o resplendor de Deus, é o fulgor de Deus. Ele não ousa descrever a igreja glorificada, ele só descreve a igreja como o brilho de uma pedra preciosíssima. Se você ler capítulo 4 de Apocalipse, quando ele vê Deus assentado no trono, no capítulo 4, ele não descreve Deus, ele diz que Deus é como uma pedra preciosíssima, e a mesma coisa aqui com a igreja, ele não ousa descrevê-la, tamanha beleza, tamanho fulgor, tamanho reflexo da glória de Deus. Pense comigo na seguinte cena,
Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, qual foi a matéria-prima que Deus mandou Moisés usar? A madeira de acácia. Se você pesquisar, a acácia era uma madeira do deserto. Até hoje, você caminhando pelo deserto, você vê acácia. É uma madeira dura, cheia de nós, retorcida, que nenhum marceneiro gostaria de trabalhar com ela. Isso é a nossa natureza pecaminosa. Quando Deus manda Moisés serrar as tábuas todas iguais e juntá-las e colocá-las sobre uma base de prata, agora Deus diz para Moisés assim: Senhor Moisés, agora você pega e cobre todas essas tábuas de ouro puro. Quem olhasse para o santuário não via madeira, não via acácia, só via ouro. Isso é uma representação do que é a Nova Jerusalém, ou isso é uma representação do que significa ser justificado pela fé. Quando Deus olha para você hoje, Ele não vê mais o seu pecado, Ele vê a justiça de Cristo em você. Mas quando você e eu formos à igreja glorificada, o ouro puro, a glória de Deus, será vista e resplandecida através de nós. É por isso que o Senhor é melhor, porque a igreja será absolutamente gloriosa, sem ruga, nem mancha, nem mácula. Mas por que o Senhor é melhor? Confira comigo, por favor, versículo 19. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. E ele começa a fazer uma descrição de 11 tipos de pedras preciosas. Algumas conhecidas nossas, outras nem tanto. E aqui João, obviamente, traçando uma linguagem pictórica, figurada, mas querendo mostrar-nos uma lição importante. Esta igreja, ela não só é bonita de ser vista por fora, mas esta igreja é supremamente gloriosa e bela também por dentro. A descrição de João, irmãos, está na contramão de todo o processo da engenharia civil. Nunca na história, qualquer construtor, por mais famoso, por mais rico, por mais dinheiro que possuísse, jamais usou pedras preciosas para colocar na fundação. Mas quis Deus que a Nova Jerusalém tivesse na sua fundação, não só pedras preciosas, mas 12 qualidades de pedras preciosas. E o que representa isso? Representa que a igreja que seremos não só será bela aos olhos de quem olha, mas de quem a investiga com mais profundidade. Hoje, se você e eu nos conhecêssemos como Deus nos conhece, você e eu ficaríamos escandalizados com nós mesmos. Só bate palmas para si mesmo, só se autoexalta quem não se conhece. É impossível conhecer a Deus e ser arrogante, e ter nariz empinado, peito estufado, jactância. Entretanto, a igreja que nós seremos, ela é não só bela por fora, ela é bela por dentro. É por isso que o Senhor é melhor, porque toda a glória de Deus estará presente internamente e externamente. Quarto lugar, olha comigo, veja comigo. Aliás, quinto lugar, olha comigo, versículo de número 14. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Isso é maravilhoso, porque no fundamento daquela cidade estavam os nomes dos 12 apóstolos. E o que significa? Significa, queridos, que esta cidade, que esta igreja, ela está fundamentada na verdade de Deus.
Olha para a igreja hoje, a igreja visível, a igreja local, a igreja denominacional. Você tem verdade, você tem às vezes naipes de coisas que não são verdades, que tem muito de homem, doutrinas de homens, ensinamentos de homens, opiniões de homens, mas a igreja que seremos, ela está fundamentada na doutrina dos apóstolos. É a verdade, só a verdade, plena verdade. Por que o Senhor é melhor? Porque lá a verdade de Deus é absoluta, é maiúscula, é superlativa, é prevalecente, é eterna. Sexto lugar, por que o Senhor é melhor? Confira comigo o versículo 13. Ele diz assim: 3 portas se acham a leste, 3 portas ao norte, 3 portas ao sul, 3 portas a oeste. O que significa isso? Significa que o céu, ou a Nova Jerusalém, ou a noiva, ou a cidade santa, tem portas abertas para todos os lados. São 12 portas. Cada porta é uma única pérola. Esta porta, diz a Bíblia, que está cercada, no verso 12, por uma grande e alta muralha. Em cada porta tem um anjo, mas a porta está aberta, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. O que significa isso? Significa que a igreja, o céu, a Nova Jerusalém, a noiva, está aberta para todos, sem exceção. Ricos, pobres, doutores, analfabetos, crianças, adolescentes, jovens, adultos, velhos, religiosos, não religiosos, não importa a cor da pele, não importa a conta bancária, não importa a raça, não importa a cultura, não importa a ideologia que a pessoa tem, se ela se arrepender e crer, a porta está aberta, e convidando a todos, venham. Mas notem comigo em sétimo lugar, no versículo 27, está escrito o seguinte: nela nunca jamais haverá ou penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Notem comigo que se esta igreja, a Nova Jerusalém, a cidade santa, a noiva, é aberta a todos, ela não é aberta a tudo. Ela não é aberta a tudo. Talvez hoje, irmãos, é possível que haja o perigo desta inversão. Uma igreja não ser aberta a todos e uma igreja ser aberta a tudo. Da igreja rejeitar gente e acolher pecados. Mas a Bíblia diz que na Nova Jerusalém, nada contaminado vai entrar lá. É muito importante você entender isso. Muito embora você e eu somos pecadores, mas no céu só vai entrar pecadores arrependidos. Pastor Jailton, uma das críticas que mais eu tenho escutado Brasil afora, e normalmente elaborando entre igrejas que não têm o mesmo estofo teológico que nosso, é como as pessoas têm dificuldade em entender a doutrina da perseverança dos santos, porque elas pensam e elas escutam isso, embora isso não seja verdade, mas como assim? Então quer dizer que eu posso viver no pecado e ter certeza da salvação? Então quer dizer que eu posso viver de qualquer jeito, eu vou estar salvo mesmo? Então quer dizer que uma vez salvo, salvo para sempre, eu posso viver do jeito que eu quiser, que está garantida a minha salvação? E não é isso que nós ensinamos, não é isso que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina é que você pode ter sim, garantia de vida eterna, segurança de vida eterna, certeza de vida eterna, tomar posse da vida eterna. Agora,
O salvo não tem mais prazer no pecado. O salvo não vive na prática do pecado. Deus nos salvou não no pecado, mas do pecado. Aquele que é salvo, ele é salvo para viver uma vida santa e irrepreensível. Porque lá no céu não vai entrar pecado. Nada contaminado vai entrar lá. Se Deus expulsa do céu um anjo de luz por causa de um pecado, ele não nos acolheria lá com multidão de pecados. Então a igreja glorificada, ela é aberta a todos, mas não é aberta a tudo. Agora olha comigo, por gentileza, em 8º lugar, o versículo 16. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Eu não sei se você já parou para perguntar as medidas dessa cidade. Ou se você já pegou essas medidas aqui para aplicar a qualquer outra cidade do mundo. Tóquio, México, São Paulo, Nova York, Los Angeles, Londres, Cairo, Luanda e muitas outras. Não há nenhuma cidade do mundo, e muito provavelmente jamais haverá uma cidade no mundo que tenha esta geografia, esta extensão. O que representa esse versículo 16? Eu estou falando, irmãos, de 2.400 quilômetros. Eu estou falando de uma distância de São Paulo a Aracaju, de comprimento, de largura e de altura. É óbvio que isso tem uma linguagem figurada, mas o que significa essa linguagem figurada? Que a Nova Jerusalém, que o céu tem espaço garantido e seguro para todos aqueles que o Cordeiro comprou com o seu sangue, que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação. Tem espaço para todos, e Jesus disse isso: na casa de meu Pai há muitas moradas. É lamentável como alguns segmentos religiosos ensinam a tolice, dizendo que só 144.000 vão para o céu. Bom, vai ficar muito mais para trás, não? Que tolice, que equívoco. Na casa do Pai tem muitas moradas. Essa cidade é tão ampla, tão ampla, tão ampla, que há espaço para todos os que creem. Mas é outra coisa curiosa aqui no verso 16, está escrito que a cidade é quadrangular, de comprimento, largura e altura iguais. O que significa isso? Toda cidade nossa que nós plantamos, normalmente depois da Segunda Guerra Mundial, você se lembra que houve a questão das chamadas, a questão suburbana, que foi um cidadão dos Estados Unidos que, diante do problema imobiliário, de não ter casa para as pessoas que estavam voltando da guerra, ele começou a comprar terrenos mais baratos na periferia. E de repente as periferias hoje se tornaram os lugares prediletos das grandes centros urbanos. Centros urbanos congestionados demais, imóveis caros demais, velhos demais, o povo foi começando a construir casas melhores, com mais espaço, nas periferias, e as regiões suburbanas tornaram-se o grande coqueluche do mercado imobiliário dos grandes centros urbanos. Mas hoje ainda você tem cidades com bairros nobres, com bairros de classe média, com bairros de classe média baixa, com bairros precários economicamente e bairros completamente desassistidos de assistência. Quando o texto diz que a cidade é quadrangular, está querendo dizer o seguinte: não tem lá no céu uma ideia de um bairro de gente nobre, um bairro de gente miserável, não. Aliás, quando eu era criança,
Eu escutei algumas coisas na escola dominical, que, é claro, devido à limitação das pessoas que nos ensinavam lá na roça, muita coisa esquisita. E eu escutava a seguinte coisa: olha, se você não fizer por onde, não trabalhar, e você não mandar material lá para cima, você vai chegar no céu e vai morar numa tapera. E aí o seu vizinho que trabalhou, que fez, aconteceu, vai morar numa mansão. E eu ficava apavorado com isso. A Bíblia não ensina isso. Aliás, quando a Bíblia fala de casa, nós cantamos sobre as mansões agora há pouco, não está falando de casa. A mansão que o texto bíblico está dizendo lá em 2 Coríntios 5, é o nosso corpo glorificado. Se esse tabernáculo terrestre, esse corpo seu, se desfizer, temos uma casa, e a palavra lá é mansão, não feitas por mãos, eterna nos céus. Então não vá para o céu achando que você vai morar numa mansão de 10 cômodos, com torneiras de ouro, com um piso de mármore italiano, que isso não é a figura que a Bíblia ensina do céu. Certo é que vai ser melhor que isso. Vai ser melhor que isso. Mas não vai ter distinção de classes. Mas confira ainda comigo, irmãos, por gentileza. Olha, por favor, como é que vai ser esse céu? Versículo 18, confira aí. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Pense comigo nessa figura. Olha comigo hoje, irmãos, se nós pudéssemos abrir todos os arquivos e todas as gavetas das cidades mais ricas e nobres, dos parlamentos, das cortes, dos palácios, das grandes empresas, das grandes instituições, quanta coisa escondida, quanta coisa debaixo do tapete, quantas coisas feitas ao arrepio da lei, quantas coisas vergonhosas, quantas coisas criminosas, quantas coisas injustas, quanta sujeira, quanta violência, quanta maldade, quanta promiscuidade, é um antro de corrupção. Quando o texto diz que essa cidade santa, a praça é de ouro puro e de vidro transparente, significa o seguinte, que nessa cidade nunca jamais haverá qualquer coisa debaixo do tapete, qualquer coisa escondida, qualquer coisa corrupta, qualquer coisa contaminada, vai ser tudo limpo, tudo puro, tudo santo, tudo na luz, tudo transparente, sem qualquer contaminação. É por isso que o Senhor é melhor. Por isso que o Senhor é melhor. Mas para fechar, duas coisas mais. Olha comigo o versículo 22. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Você e eu saímos da nossa casa e viemos hoje aqui. Esse prédio não tem nada de diferente da sua casa, o material que foi feito é o mesmo da sua casa, pedra, tijolo, cimento, mármore, tinta, telhado, mas aqui nós nos reunimos, chamamos aqui de casa de Deus, e é casa de Deus. Entretanto, lá no céu não vai ter templo, lá não vai ter santuário, porque o próprio Deus é o santuário. O clima é de tal adoração, de tal comunhão com Deus, que nós habitaremos nele, ele habitará em nós. Nós o chamaremos de Pai, Ele nos chamará de seu povo. A comunhão vai ser plena e permanente, constante. Não vai ter essa dicotomia entre profano e sagrado, entre secular e sagrado, entre material e espiritual. Tudo vai ser vazado pelo sagrado, tudo vai estar resplandecendo a glória de Deus, tudo vai demonstrar a presença e a manifestação plena do esplendor de Deus. A igreja será glorificada. E finalmente, veja comigo, por favor, o versículo de número 4 do capítulo 22 e o versículo 5. Está escrito aí: contemplarão a sua face, na sua fronte estará o nome dele, então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Pense comigo agora nesta cena.
O verso de número 3 diz que os seus servos o servirão. O verso 4 diz que os seus servos contemplarão a sua face. Mas diz o verso 5 que os seus servos reinarão com ele pelos séculos dos séculos. Há pouco tempo, aqui na igreja, pastor, eu não vou dizer o nome, nem me lembro também, mas eu sei que um adolescente me abordou, aqui em Vitória, e me falou uma frase que eu nunca esqueci, nunca esqueci. E eu tenho um susto quando ela me falou isso. Ela chegou para mim e disse assim: pastor, eu não quero ir para o céu não. Eu tomei um susto. Falei, como assim? Não quero. Mas por quê? Ela me disse: é porque até hoje o entendimento que eu tenho de céu é que eu vou estar sentado numa nuvem branca, tocando uma harpa, cantando. Eu não aguento essa vida inteira. Não aguento. Eu quero coisa nova para a minha vida. Tem muita gente que às vezes passa a ideia de que céu vai ser esse negócio assim, meio etéreo, meio místico, né? Que você vai estar numa nuvem branca, que você vai estar assim meio inconsciente. A Bíblia diz que você lá no céu vai servir a Deus. Se você não gosta de trabalhar, você já está encrencado de começo. Você vai servir, vai trabalhar. Tem gente que diz assim: eu quero saber quem inventou o trabalho. Não, quem inventou o trabalho foi Deus. Trabalho não é pecado, não. Deus mandou o homem trabalhar antes do homem pecar. O problema do trabalho hoje não é o trabalho, é que hoje o trabalho está marcado com a fadiga, com o suor do rosto. Agora imagine o que é trabalhar sem suor, sem cansaço, sem fadiga. Imagine que agora, nesse corpo limitado que você e eu temos, produzimos tanta coisa linda, e depois, num corpo de glória, como é que vai ser? Num mundo todo restaurado, novos céus e nova terra. Irmãos, é inimaginável o que Deus tem preparado para nós. E mais, você não só vai servir, você vai reinar com Ele pelos séculos dos séculos. Não apenas você será levado para o céu, você vai ser levado para o trono. Está lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 21, ao vencedor far-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como eu venci e sentei com o meu Pai no seu trono. Você vai reinar com Ele para sempre. Quantas vezes as pessoas pensam: puxa vida, se eu for eleito um vereador, um prefeito, um deputado estadual, um deputado federal, um senador da república, um governador do estado, um presidente, que coisa linda, que honra, que privilégio. É verdade, é honra, é privilégio mesmo, mas você já imaginou que você vai ser corregente com o Rei dos Reis e com o Senhor dos Senhores? Você vai reinar com Ele, e não é num mandato de 4 anos não, para sempre e sempre. Meus amados, é por isso que os nossos irmãos na fé do passado eram desmamados desse mundo, não eram tão apegados a esse mundo. Sabe por quê? Porque eles pensavam mais no céu do que a gente, eles tinham mais prazer no céu do que a gente. Nós estamos agarrados demais aqui, nós estamos apegados demais aqui, nós estamos plantando raiz demais aqui, nós estamos construindo casa em cima de uma ponte. A ponte é lugar de passagem, aqui nós somos peregrinos, nós estamos rumo à nossa pátria celestial. Que Deus nos ajude a pensar no céu, que Deus nos ajude a amar o céu, que Deus nos ajude a buscar as coisas lá do alto, que Deus nos ajude a viver de tal maneira que a gente tenha saudade do céu, porque o céu não é só nosso destino, o céu é nossa origem. Nós nascemos de cima e nós iremos para cima, para estar com Ele para sempre e sempre e sempre. Curva sua fronte, por favor. O céu é um lugar preparado para pessoas preparadas.
Para entrar no céu, só existe um jeito. A porta de entrada é Jesus. O caminho de acesso é Jesus. E eu não sei como você veio aqui hoje. Se você já tem certeza do céu. Se você já é um cidadão ou cidadã do céu. Eu não sei se você já tem a alegria de ter seu nome escrito no livro da vida. Mas hoje, agora, você pode ter essa garantia, essa certeza. Se você pôr sua confiança em Jesus, Ele lhe dá essa certeza. Você que está nos acompanhando pela internet, não importa onde você esteja, como você esteja, agora mesmo, aí onde você está, se você se render a Jesus, você pode agora mesmo ser um cidadão, uma cidadã do céu.